ao longo da apresentação. Mas eu acredito que vocês já tiveram contato com esses conceitos, né? A ideia do fórum shopping e do fórum shifting. Mas basicamente... Né, acho que não, né? Também Eles tiveram contato com esses conceitos? Tá. Oi? Fórum shifting, sim. Fórum shopping ainda não apresentou. Não. Bom, mas a ideia do fórum shifting está na essência, inclusive, do regime internacional de propriedade intelectual. Ou seja, o TRIPS ele é fruto de uma estratégia de fórum shifting. Né? A negociação de acordos de proteção à propriedade intelectual, TRIPS Plus, seja por acordos preferenciais ou pela migração de discussões normativas para outras instâncias, é o que a literatura chama de fórum shifting ou regime shifting. Né? E aí tem aquele texto clássico do Helfer, né, que apresenta essas diferenciações, distingue a fórum shift vertical de fórum shift horizontal. Né? Horizontal é quando você migra entre instâncias multilaterais para levar o processo negociador de novas normas para instâncias em que o sujeito entende que vai ser mais, essa instância vai ser mais permissiva ou mais adequada para a realização dos interesses. Né? E no caso da propriedade intelectual, isso, na construção do regime de propriedade intelectual, isso foi uma marca permanente. Né? Durante... pelo menos, né, do final do século XIX, passando ali pela década de 70 até 95, a principal instituição multilateral que lidava com a propriedade intelectual era a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Antes de 70, era o Comitê do Acordo de Paris, do Acordo de Berne, e a negociação do TRIPS foi justamente a migração das discussões de propriedade intelectual de uma organização específica, a OMP, para as discussões em torno do regime multilateral de comércio. Né? E o objetivo fundamental era, na verdade, eram duas críticas fundamentais ao regime, duas críticas norte-americanas, né, ao regime baseado na OMP, era que os tratados internacionais não eram vinculatórios, ou seja, os países poderiam negociar e depois nunca aderir ao tratado, e até hoje é assim, e que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual não tinha um mecanismo de solução de controvérsias, não tinha instrumentos de observância das regras. Então, a migração do regime, ou a migração da estrutura fundamental do regime de propriedade intelectual para a negociação do TRIPS é uma estratégia de fórum shifting, fortemente demandada pelos Estados Unidos, aí vocês vão ver também isso na aula depois, ao longo do curso, né? Ou já viram. Já viram. E no momento posterior à conclusão do TRIPS, né, em virtude da paralisia do Conselho e uma série de outras questões, né, os países, especialmente os países desenvolvidos, mas também alguns países em desenvolvimento, Brasil e outros países por outras razões, passaram a demandar negociações de propriedade intelectual, né, em propriedade intelectual em várias outras instituições multilaterais. Inclusive a própria OMP voltou a ser espaço privilegiado para discussões. Né, os Estados Unidos, União Europeia e Japão apresentaram uma série de propostas de acordos, alguns foram acertados, outros não. E o caso do Brasil, especialmente com a agenda do desenvolvimento, né, que era também levar a discussão de propriedade intelectual de novo para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E outros vários acordos, né, e aí o que o Helfer chama de um fórum shifting vertical, ou seja, que é levar as discussões de propriedade intelectual para instâncias mais restritivas, ou seja, inserir capítulos de proteção à propriedade intelectual nos acordos preferenciais de comércio, nos acordos de proteção ao investimento estrangeiro, em acordos técnicos de cooperação que os Estados Unidos faziam com outros países, e até mesmo, né, em alguns casos, a permanência das ações unilaterais, né, a famosa seção 301 dos Estados Unidos, a Special 301, a utilização em geral, para resumir, a utilização da política comercial norte-americana para impor sanções aos países para que eles reformassem as suas regras de proteção à propriedade intelectual de acordo com os interesses americanos. Né? Então, o fórum shifting, na verdade, ele é, na verdade, um fenômeno produzidor de uma complexidade de regimes. Né? Só para dar um exemplo, várias outras organizações multilaterais, né? A OMS, a Organização Mundial de Aduanas, que eu não sabia nem que existia, até começar a pesquisar isso, né, anos atrás. A Interpol, várias outras organizações foram palco de negociações de acordos de propriedade intelectual sob demanda dos países desenvolvidos. E, por outro lado, existe também uma certa dinâmica por parte de alguns grupos de países específicos
para levar também questões e temáticas típicas de propriedade intelectual para outros fóruns, né? A gente vai falar daqui a pouco no caso dos recursos biogenéticos, né? Discussão de propriedade intelectual no âmbito da CDB, né? E da FAO. Mas em outras questões também, em outras temáticas, como a gente vai discutir. Então, na verdade, o Fórum Shift, ou regime Shift, ele é, na verdade, um fator que produz complexos de regimes, mas ele acaba sendo também uma consequência, porque na medida em que você tem uma série de organizações, uma série de tratados divergentes, acaba criando também estímulos para a negociação de outros tratados, ou para tentar sanar as dificuldades que o próprio complexo de regimes criou, ou para buscar outras normas mais condizentes com o interesse dos países. E o Fórum Shopping, ele difere um pouco do Fórum Shifting. Na verdade, o Fórum Shopping ele é muito mais discutido no direito internacional, porque ele está vinculado aonde os estados, ou onde os sujeitos, os atores, vão buscar responder aos seus interesses específicos a partir das regras já estabelecidas. Um exemplo muito simples, ou seja, um litígio comercial Brasil-Argentina. O Brasil pode abrir um painel contra a Argentina ou a Argentina contra o Brasil nos mecanismos de solução de controvérsias do Mercosul ou da OMC. Né? Então, quando você tem instâncias que se sobrepõem, que cumprem uma função similar, abre-se a possibilidade dos países optarem em qual forma eles vão colocar suas disputas. Né? E aí tem uma questão interessante, né, muito recente, não sei se vocês acompanharam, que é um problema que se criou também em propriedade intelectual relacionada aos acordos internacionais de investimento, né, que é, quando os países fazem acordos de investimento, eles acabam se tornando também, aderindo a mecanismos de solução de controvérsia privados, que é a arbitragem internacional. Né. E aí, às vezes, disputas entre um Estado e uma empresa, né, acabam sendo levadas para instâncias não necessariamente públicas internacionais, mas instâncias privadas. E recentemente teve uma decisão agora, que eu não sei se vocês acompanharam, alguém acompanhou, mas o caso do Uruguai e a Philip Morris. A Philip Morris da Suíça abriu um litígio contra o Estado uruguaio, contra o governo uruguaio, alegando que a política antitabagista do Uruguai era uma violação ao direito de marca da Philip Morris. Né? Por quê? É igual aconteceu no Brasil. Né? Vocês não vão lembrar quando aconteceu, não, mas vocês só sabem que existe. Né? Mas, quando nos maços de cigarro, né? Oi? O Ministério da Saúde que ligou? Exatamente. Para colocar aquelas imagens anti-tabagismo nos maços de cigarro. Então, outras decisões. O Uruguai foi um pouco além do Brasil, mas porque proibiu, por exemplo, que uma marca tivesse, sei lá, uma marca de cigarro, Hollywood, Light, Mento, não sei, isso não pode colocar nada disso. É só cigarro, Hollywood e acabou. Ou seja, restringiu muito a discussão, a possibilidade da apresentação da marca. E aí a Philip Morris entendeu isso com desrespeito à marca. Né? Ou seja, é uma discussão de saúde e propriedade intelectual que foge da discussão de patentes, que acho que é interessante. Ou seja, a discussão de saúde, que em geral o debate sobre saúde está muito vinculado à questão do acesso a medicamentos, os impactos que o patenteamento produz, os preços. Né? Mas aí a decisão da corte, mas isso gerou uma comoção muito grande, porque o litígio, se não me engano, era uma coisa um pouco... Era como se o valor que a Philip Morris demandasse de indenização era o orçamento anual do Uruguai, uma coisa exorbitante, assim. E aí a decisão foi que a vitória foi para o governo uruguaio. E é muito interessante, porque... Mas qual foi o fórum? Eu perdi. Era uma corte arbitral privada. Ah, tá. Na verdade, tem um acordo internacional que é uma corte arbitral do Tratado de Nova York. E aí, esse tratado, eles contratam árbitros privados que recebem uma fortuna assim, para fazer uma decisão. Porque a questão é essa, o problema dos acordos de investimento é que ele tem uma cláusula. Né? E o Brasil, inclusive, não assinou nenhum acordo de investimento por causa disso, que é a cláusula investidor-Estado, que permite que um investidor privado processe o Estado. E os acordos multilaterais, em geral, eles prevêem uma relação Estado-Estado. Né? Se uma empresa se sente prejudicada no Brasil, ela tem que demandar do governo brasileiro que abra um painel contra um outro país. Né? E no caso dos acordos de investimento, permite a total unilateralidade das empresas de processarem estados em relação a políticas públicas que seriam políticas públicas soberanas. Né? Então isso criou uma confusão grande. Mas o mais interessante desse acordo, na verdade, foi a decisão da Corte Arbitral, que eles basearam num princípio interessante da propriedade intelectual, que é a ideia do direito negativo. Que a propriedade intelectual não é um direito positivo, é um direito negativo. O que isso quer dizer? O Estado ele não pode deixar que outra pessoa utilize
Da sua marca. da sua marca. Mas não quer dizer que o Estado não possa ele falar que você não pode usar a sua marca. Ou seja, é o direito negativo, ou seja, nega-se a possibilidade do outro usar, mas se o Estado acha que você tem que reduzir a sua marca, ou limitar, ou cercear a sua marca, isso não é uma violação à propriedade intelectual. Interessante isso. Foi o argumento que o Estado uruguaio usou, né? O governo uruguaio usou. Com o apoio, inclusive, é interessante, vários autores clássicos da propriedade intelectual participaram junto com o governo uruguaio na escrita da defesa, o Carlos Correia. E o argumento era esse, ou seja, a propriedade intelectual é um direito negativo, não um direito positivo necessariamente. Né? Porque, por exemplo, se você quer defender uma marca, você quer registrar uma marca, sei lá, que defenda um argumento, sei lá, racista, né? O Estado pode dizer, não, você não vai ter essa marca. Né? Isso não é uma violação ao direito de marca, porque na medida em que uma marca é autorizada, que não seria o caso dessa, o que o Estado tem que dizer é, ninguém mais pode usar. Mas se o Estado entende que aquela marca viola algum direito, alguma questão, ele pode simplesmente falar que Não é um direito absoluto nesse Isso. sentido. E por fim... Mas eu só não entendi o conceito. É shopping por quê? A Philip Morris comprou o Não, fórum? não. Porque fórum shopping é quando você pode escolher em qual Isso. fórum você vai tá. entrar, entendeu? Entendi. Eu estava dizendo que, por exemplo, quando você tem mesmo uma violação de direito de propriedade intelectual, o país pode escolher se ele entra no órgão de solução de controvérsias da OMC. Vamos supor, o caso da Philip Morris, para ficar nele mesmo. A Philip Morris poderia pedir para a Suíça, né, que era a Philip Morris Internacional, pedir para o governo suíço acionar o governo uruguaio, para o governo uruguaio alterar a legislação. Mas como a Suíça tem um acordo de investimento com o Uruguai, nesse acordo de investimento prevê que as empresas suíças podem entrar com uma ação diretamente contra o governo uruguaio numa corte arbitral. Entendi. Então a Philip Morris ela podia escolher se ela ia pelo órgão de solução de controvérsia ou se ela ia pela corte arbitral. Sim. Essa é a ideia do Fórum Shopping. Né? Ok. Agora, se alguém comprou alguém, provavelmente comprou, né? Nesse caso. Não sei, o Uruguai está produzindo muita... Muito... Comprou na Suíça mesmo. Eu não sei. Está com uma moeda forte aí, verde o Uruguai. Moeda forte, verdinha. Isso não é o dólar. Né? Bom, e o terceiro conceito é a inconsistência estratégica, né? Que é um pouco que a gente vai discutir mais até o final, que é a ideia de que não necessariamente essa proliferação, porque a ideia da proliferação de várias regras que constituem vários regimes, a literatura em geral trata isso como algo um pouco natural. Ou seja, a ideia de que a interdependência entre os países, o processo de globalização faz com que novas áreas precisem de um certo ordenamento. Isso levaria os estados a negociarem, a criarem regras específicas para isso. Mas tem uma parte que vai discutir o uso estratégico da inconsistência normativa. Ou seja, quando você tem uma norma que não te interessa, se você tem a capacidade de negociar uma norma contraditória, isso pode criar benefícios justamente pela confusão do entendimento sobre qual norma deve ser acatada, qual norma deve ser seguida. E, em geral, países que têm mais poder, aí pensando no conceito mais tradicional de poder, podem, de alguma forma, bancar o argumento da inconsistência. Fala, não, vou seguir essa regra porque tem duas, eu vou seguir a que me interessa mais. Se você quiser, você reclame onde você achar mais conveniente. Né? Então, muito do que foi negociado recentemente em propriedade intelectual acabou recebendo um pouco essa interpretação, ou seja, normas sendo negociadas em vários lugares, e isso acaba criando uma dubiedade sobre o funcionamento, sobre o entendimento de como as coisas se organizam, e acaba abrindo espaço para que países mais, de uma forma mais poderosos, possam fazer uso dessa possibilidade da dubiedade. Né? Bom, mas em termos gerais, em linhas gerais, legal. A discussão sobre complexo de regimes, aí o texto do Vitor Duquesne é muito bom sobre isso, Duquesne e Vitor, vocês vão ver na disciplina. Ele, basicamente, muito do que está na literatura vem desse texto especificamente, a partir dele foram sendo... Rustiala, não é? Victor Rustiala, não? Tem o Victor Rustiala e tem o Vitor... Tem o Querrey. O que está na disciplina do Victor Rustiala. Esse é melhor ainda, então.
Não, mas eu Não, vou procurar esse do Keohane Victor. Tem Keohane Victor também, Vou procurar. que é sobre o regime de mudanças climáticas. Tá, não, eu conheço esse texto, Conheço quer dizer, também. li, mas não, esse eu Não, tá certo. O mas mais esse importante, daí eu eu tava acho- falando do Keohane que eu tinha pensado que você tinha Não, falado mas dele. é que é interessante, porque eu acho que esse do Keohane, ele dá mais, digamos, porque eu acho que o do Victor Ruchala já pressupõe que você sabe algumas coisas que esteja sim. nesse. Eu vou colocar na complementar. Ainda bem que você não... Mas então, voltando já aqui, então melhor ainda, o texto do Victor Ruchala, ele É sobre plantas, né? sobre realmente, tá certo, você tinha falado disso certo. Vai discutir essas questões bem detalhadamente. E na verdade é o texto, aí é o texto que de alguma forma abre a discussão Pra para nós, né? complexos de regimes e dialogando já diretamente com propriedade intelectual. Por Isso. isso que ele é ainda mais interessante. Mas acho que esse do Keohane Victor, eu acho que ele deve dar uma base melhor, né? Acho que sim, ele é mais sim. introdutório. Tá bom. E tem alguns outros também. Eu tenho uma biblioteca imensa sobre isso, consegui levantar muita coisa. Imensa sim, pouca coisa na verdade. Imensa no sentido que eu acho que eu consegui pegar Mapear quase tudo, porque não tem muita coisa na verdade. Mas não é imensa. Não. Bom, mas assim, resumindo essa discussão, e aí só para voltar no ponto fundamental da propriedade intelectual, mas o ponto principal, acho que para pensar é como que, aí se alguém se interessar em discutir complexos de regimes, aí tem uma literatura pequena, mas interessante, mas é entender justamente o que produz a existência de mais de um regime sobre essa área específica em que eles estão incidindo sobre. Acho que essa é a questão mais importante do que ficar somente entendendo, discutindo que existem vários acordos. E aí, o que a gente vai discutir mais para frente, sobre o regime de propriedade intelectual especificamente, é que, de alguma forma, especialmente a partir do TRIPS, ou depois do TRIPS, mas o TRIPS também a gente poderia discutir, mas depois do TRIPS, há um processo, sim, de negociação de vários outros acordos internacionais, vários, uma quantidade imensa. Eu vou trazer só 4 casos, mas a gente poderia trabalhar com, sei lá, pelo menos 10 casos diferentes. Mas a negociação de vários acordos, que são ou acordos voltados a garantir mais proteção privada ao conhecimento, maior, ou mecanismos mais rigorosos de apropriação privada, ou seja, fortalecer os direitos de propriedade intelectual, que são os chamados ou acordos TRIPS Plus ou TRIPS Extra. De outro lado, negociação de entendimentos mais soft law, voltados a resguardar as flexibilidades do acordo TRIPS, ou seja, garantir espaço para que os Estados tenham uma certa flexibilidade na definição dos seus sistemas nacionais de uma forma menos privatizante, ou seja, garantindo maior domínio público sobre o conhecimento. E um terceiro tipo de acordo, que são acordos protetivos da propriedade, que especificam melhor a propriedade intelectual, mas que são de demanda de países não desenvolvidos. Que é, por exemplo, o caso mais importante, que é a CDB, que é a discussão sobre acesso e compartilhamento de benefícios da proteção à propriedade intelectual de recursos biogenéticos e de conhecimento tradicional atrelado a recursos biogenéticos. Bom, então, isso de fato existe. Então, existe uma forte forum shift depois do TRIPS, a negociação de uma quantidade muito grande de acordos internacionais, sejam acordos que buscam o aprofundamento da proteção da propriedade intelectual, a preservação das flexibilidades existentes no TRIPS e, ao mesmo tempo, outros mecanismos de apropriação não necessariamente condizentes com os interesses dos países desenvolvidos. Mas aí a pergunta que fica, eu vou voltar na pergunta que eu fiz no começo, uma pergunta geral, até que ponto isso pode ser considerado que o regime de propriedade intelectual ele é um complexo de regimes por conta desses múltiplos acordos que foram negociados depois. E aí, para a gente chegar nessa... Eu não sabia que vocês sabem. Pergunta. O regime de propriedade intelectual é um regime complexo, um complexo de regimes. Esse é o problema do slide, eu também não gosto por isso. Você tem uma lógica de pensar que ele vai te atrapalhar. Pois é, eu uma fiz surpresa cola após a também, outra. de 8 páginas, que até agora eu não olhei para ela. Né? Se eu olhar, acho que eu me atrapalho. Bom, mas aí é a pergunta, ou seja, existe uma sobreposição de normas, né?
Houve uma estratégia especificamente de consistência estratégica, mas a pergunta é até que ponto isso dá para a gente entender que o regime de propriedade intelectual é um complexo de regimes. Né? E aí, como eu estava dizendo, eu acho que não, e aí eu vou explicar mais detalhadamente. Eu tenho quanto tempo? Assim, até... São 11, né? Até 11h39, meio, 41. 11h30. Até 11h40. Tá. Bom, mas aí eu vou tentar ser um pouco mais rápido nessa parte, mas é porque ela é importante tratar algumas questões específicas do regime de propriedade intelectual para a gente poder discutir o processo subsequente, né? Mas, basicamente, o que eu vou apresentar aqui acho que isso vocês já viram ou vão ver detalhadamente na disciplina, mas o que é o regime internacional de propriedade intelectual? Mas eu vou destacar alguns pontos específicos, não vou falar dele em detalhes, né, porque senão não faria muito sentido. Mas a gente tem algumas questões específicas aqui, fundamentais, da discussão do que foi o regime de propriedade intelectual. E aí tem uma discussão do James Boyd que eu acho muito interessante, que ele faz uma analogia do cercamento dos campos na Revolução Industrial com o regime de propriedade intelectual, que ele vai falar que a propriedade intelectual foi um processo de cercamento também, mas cercamento não dos pastos, né, mas um cercamento do domínio público. Ou seja, o conhecimento que era entendido como quase que domínio público passou a ser privatizado, né, em uma analogia ao cercamento dos campos, quando você tinha as áreas comunais para o pasto, né, para a produção, que passaram a ser cercadas para a produção de lã, né, de ovelha, né, para pegar lã. E aí o que ele vai dizer é que o regime de propriedade intelectual foi um processo similar, mas no que diz respeito ao cercamento do domínio público. Ou seja, o que era domínio público passou a ser passível de ser privatizado, apropriado privadamente pela propriedade intelectual. E isso, ao mesmo tempo, na medida em que a gente tem um regime internacional de propriedade intelectual que leva a uma certa harmonização internacional das regras, ou seja, países diferentes submetidos a regras similares, isso houve um segundo cercamento que foi uma limitação do policy space dos países, ou seja, a liberdade que os países têm de implementar políticas públicas condizentes com as suas características particulares, com as suas necessidades específicas. Gente. À medida que você tem uma regra harmonizada, todos os países são obrigados a serem signatários de um acordo, né, que estabelece padrões mínimos obrigatórios de proteção a todos os países. Isso limita totalmente a capacidade do país escolher o que ele vai fazer no que diz respeito à construção do seu próprio Sistema Nacional de Proteção à Propriedade Intelectual. Bom, então, a negociação do TRIPS produziu, de um lado, né, isso é muito importante, uma homogeneização dos sistemas. Ou seja, todos os setores tecnológicos passaram a estar submetidos à lógica da apropriação privada do conhecimento. Antes do TRIPS, vocês já sabem, os países poderiam definir setores estratégicos em que as regras seriam ou diferentes ou não haveria proteção privada do conhecimento. Né? E aí o caso, por exemplo, da proteção patentária a remédios, medicamentos, é um caso clássico. Vários países, inclusive o Brasil, a Índia, a China, um processo um pouco diferente, mas não concediam patentes a medicamentos. Com o TRIPS, na medida em que o TRIPS estabelece que todos os setores tecnológicos estão inseridos dentro do acordo, todos os países passaram a ser obrigados a conceder ou permitir a proteção em todos os setores tecnológicos. Então isso limitou a discricionalidade dos países de definir áreas estratégicas em que ele implementaria políticas de cópia, de engenharia reversa, etc. E de outro lado, como eu estava dizendo, o TRIPS também produziu uma harmonização internacional. Ou seja, se vocês pegam o artigo 1º do TRIPS, ele diz que o TRIPS é um padrão mínimo obrigatório. Ou seja, todos os países têm que ter regras mínimas similares. E aí, países em níveis de desenvolvimento tecnológico completamente diferentes, países com problemas sociais completamente diferentes, passaram a estar submetidos a uma regra única, né? Que é o argumento do TRIPS como um acordo de one size fits all, ou seja, um mesmo acordo que se aplica a todos os países. Isso rompeu drasticamente, significativamente, com a possibilidade dos países fazerem uso de estratégias de cópia, de engenharia reversa, que era o padrão histórico, né, desde o primeiro acordo de proteção à propriedade intelectual, no século XV, não acordo internacional, mas a primeira regra de proteção, quando você tinha políticas claramente discriminatórias. E
E os Estados Unidos manteve uma política claramente discriminatória até o final do século XIX também. Em que a regra americana dizia, ingleses não podem patentear aqui. Por que não? Porque é onde tinha tecnologia. Então os americanos iam lá, pegavam a tecnologia inglesa, aplicavam nos Estados Unidos e tinham patente de coisas que já era de domínio público, inclusive. O que a China está fazendo com eles hoje, né? O que a China está fazendo com eles hoje, o que a Coreia do Sul fez, o que o Japão fez. No Japão tem um caso interessante, tem um livro que chama Imitação e Inovação, que mostra os alunos japoneses que iam estudar nos Estados Unidos nos anos 70, eles assinavam acordos com o governo que eles tinham que roubar a tecnologia. E a palavra era roubar. Era levar a tecnologia dos laboratórios onde eles estavam trabalhando e levar para o Japão. Isso foi a regra. O tempo todo isso foi a regra. A Holanda, a Suíça acabaram com os sistemas de proteção. Quando viram que estava atrás tecnologicamente, acabaram. O que o TRIPS fez foi romper com essa possibilidade. Não existe mais essa possibilidade. Os países não podem mais se apropriar de conhecimento tecnológico. E aí quando eu falo de conhecimento tecnológico, as pessoas ficam achando que é roubar mesmo, né? Não é copiar uma coisinha, mas é se apropriar de uma ideia, de um conhecimento geral, uma área da ciência e produzir a sua própria coisa. De um né? sistema complexo, de um sistema, como, por exemplo, exatamente. como o sistema nuclear, que o Brasil assinou um monte de acordos de transferência tecnológica com a Alemanha. Tudo bem que era 30 anos atrasado, mas pelo menos a gente dominou aquela tecnologia. Não precisa ser o estado da arte mais avançado, mas o mínimo, né? Mas é aí que entra o ponto, que eu acho que é um pressuposto importante também da discussão sobre propriedade intelectual, é que da dificuldade da transferência de tecnologia. Isso. Na verdade, os países têm que ter processos de aprendizado, ou seja, se apropriar de um processo custoso, complicado, para você conseguir produzir algo depois. Né? Mas aí o que o TRIPS fez, e aí tem uma discussão teórica, histórica interessante também, que é uma pergunta justamente nesse sentido, ou seja, a propriedade intelectual, ela leva à inovação ou o que se mostrou foi que, na verdade, as empresas de países, quando se tornam inovadoras, elas passam a demandar proteção à propriedade intelectual, para proteger o seu próprio conhecimento, que é o que está acontecendo na China, por exemplo. A China hoje é o país que mais tem pedidos de patente no mundo, e é um negócio completamente assustador. Fora de escala. Os Estados Unidos depositam 200 mil patentes no ano, a China deposita 700 mil patentes no escritório chinês. Cada um no seu próprio escritório. Que aí tem uma série de problemas aí que não vamos discutir agora, senão a gente não chega muito. Mas que eu acho que é a discussão. Não, mas o TRIPS, então, ele rompe com essa possibilidade, ou seja, há agora um sistema, os sistemas nacionais, eles tendem à homogeneidade no sentido de que todos os setores são passíveis de proteção, proteções diferentes. Né? Por exemplo, recursos biogenéticos, existe lá a obrigatoriedade de concessão de um direito sui generis. Não precisa ser patente, os países podem dar patente, mas tem que ter algum tipo de proteção sobre novas variedades vegetais. Patente sobre todas as áreas tecnológicas, com algumas exceções, mas exceções ridículas, por exemplo, sobre seres vivos. Né? Países podem não dar, mas eles podem dar também. Exceções, por exemplo, métodos de diagnóstico clínico. O país pode não dar patente, mas tem país que dá patente para isso. Vocês têm algumas exceções que eu vou falar daqui a pouco. Mas, em geral, o que aconteceu com o TRIPS e se aprofundou com as regras TRIPS Plus foram duas coisas. Primeiro, rompeu com a possibilidade dos países implementarem, ou de terem uma certa liberdade na implementação dos seus sistemas nacionais. Mas o mais importante, esse aqui é o termo, transformou a proteção à propriedade intelectual em um aspecto estritamente comercial. Isso é o mais importante de tudo. Ou seja, a lógica da proteção à propriedade intelectual, ela não é subordinada àquelas áreas que a gente vai discutir. Ou seja, a proteção à propriedade intelectual, ela não é um fim para a saúde, ela não é um fim para a educação. Um fim não, um meio. Desculpa. Ela não é pensada como um meio para a saúde, ela não é pensada como um meio para garantir acesso a conhecimento, ela não é pensada como um meio para garantir segurança alimentar, ela não é pensada como um meio para garantir o combate às mudanças climáticas. Ela é pensada como um fim, ela é um bem a ser comercializado. Ou seja, toda a lógica da proteção à propriedade intelectual ficou submetida a uma lógica estritamente comercial, que foi justamente fruto da migração da discussão da propriedade intelectual para o regime multilateral de comércio. Então ela é um instrumento voltado a garantir a apropriação privada de uma ideia, de um conhecimento, de uma tecnologia, para que ela seja comercializada. E toda a discussão que a gente vai fazer sobre mudanças climáticas, sobre
saúde pública, sobre acesso a medicamento, tudo isso é, na verdade, elementos de distúrbio. O que isso faz é gerar distúrbio na lógica da apropriação e comercialização. Então essas são as duas questões mais importantes que o TRIPS produziu. A subordinação absoluta da propriedade intelectual à lógica do comércio. Né? E todas as áreas em que ela impacta, na verdade, são áreas que estão, de alguma forma, gerando um certo distúrbio no funcionamento do mercado de comercialização de ideias. Bom, e uma outra questão importante diz respeito justamente ao que está no título da apresentação. Né? Ou seja, o período posterior ao TRIPS, como eu já falei rapidamente, não vou me aprofundar muito, ele produziu um nível de densidade institucional imensa. Né? Estados Unidos, União Europeia, Japão, somando acordos preferenciais de comércio com cláusulas TRIPS Plus, acordos preferenciais de investimento, acho que devem ser mais de 300 acordos, né? Só para ter uma ideia. Além disso, existem regras de proteção à propriedade intelectual negociadas, né, como eu já falei, na Organização Mundial de Saúde, na Organização Mundial de Aduanas, a Interpol tem mecanismos de boas práticas em propriedade intelectual, existem os acordos regionais, os escritórios regionais, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que também administra duas dezenas de acordos. A Unesco, aí a FAO, a CDB, a Organização Internacional do Trabalho, que eu não sei muito bem ainda, mas está no meu radar para dar uma olhada, mas tem discussões de proteção à propriedade intelectual. Ou seja, houve sim, efetivamente, um adensamento do regime de proteção à propriedade intelectual, um adensamento institucional. E de outro lado, que aí eu acho que é o mais importante, uma complexificação, mas não no sentido da complexificação que eu estava falando de regimes complexos. Mas o que acontece é que hoje a propriedade intelectual, você tem uma quantidade imensa de modalidades de proteção, né? Objetos passíveis de proteção, novas áreas tecnológicas desenvolvidas, por exemplo, proteção à propriedade intelectual para métodos de negócio, a discussão específica da propriedade intelectual na internet, no comércio virtual, toda a área da biotecnologia, os setores mais revolucionários da biotecnologia, nanotecnologia, ou seja, uma quantidade imensa de setores tecnológicos desenvolvendo tecnologias que vão passar também a ser objeto da discussão da propriedade intelectual. Só para ter uma ideia, o TRIPS, quando foi negociado, não se discutia proteção à propriedade intelectual na internet. Em 95, obviamente. Hoje, o que os Estados Unidos só falam praticamente é de proteção à propriedade intelectual na internet. Ou seja, então existe cada vez mais um nível de complexificação. Porque você tem novos objetos passíveis de proteção, novos setores tecnológicos sendo desenvolvidos, agora tem a Life Science também, né? Que é mapeamento genético, proteção de genoma, uma confusão danada. Atores novos também, passíveis de proteção, isso mudou, por exemplo, empresas públicas agora podem pedir patente, universidades, ou seja, o cenário se ampliou significativamente, se tornou cada vez mais complexo. Tanto é que eu fiz uma pesquisa uma vez com um aluno de TCC, a gente foi ler o capítulo de propriedade intelectual do Acordo Transpacífico. E escrevemos até um artigozinho sobre isso. É uma coisa completamente... É um negócio completamente louco. Assim. E, no meu entender, ele é inoperável. É inoperável. Você pegar lá, Brunei não vai implementar aqui. Até que TPP já não vai mais para lugar nenhum, mas é inoperável. É uma quantidade tão grande de normas. E aí eu fiz uma coisa uma vez e comecei a ver a quantidade de palavras. Peguei o NAFTA, que foi o primeiro acordo preferencial dos Estados Unidos com a propriedade intelectual. Na verdade foi um acordo com Israel. E fui pegar o TPP. Ele sai de 10 páginas para 80 páginas. Para você ter uma ideia do nível de complexificação do regime e que vai tornando ele na prática uma coisa um pouco inviável. Para alguns países é completamente inviável. Bom, mas então esses dois elementos, né, de um lado, né, a multiplicidade de instituições, a complexificação interna do regime, isso faz com que o regime de propriedade intelectual cada vez mais incida sobre uma quantidade maior de temas, de áreas da economia política internacional. Né? E isso é um fenômeno que a gente vai visualizando
cotidianamente. Né? No caso que se tem no Uruguai, uma coisa que era impensável algumas décadas atrás, que uma empresa iria abrir um processo contra um Estado, porque o Estado tomou uma decisão de política pública de saúde, que foi aprovada pelo parlamento, referendada pela população, que era um processo histórico que o Uruguai vinha fazendo de políticas, né, de combate ao tabagismo, em virtude, inclusive, do presidente ser oncologista, tem várias coisas também que ele fez com que ele acelerasse um pouco a legislação. E aí uma empresa privada alega desrespeito à marca de uma política de saúde pública. Ou seja, isso é só para mostrar um pouco, via um acordo de investimento que tem lá uma cláusula de expropriação indireta de propriedade intelectual. Ou seja, a coisa começa a... Não, aí o negócio é uma teia, né? Vai virando uma teia que não tem mais fim, né? E acaba, então, no caso, o regime de propriedade intelectual inserindo em uma quantidade muito grande de temáticas, de políticas públicas. É importante saber isso. E isso vai gerando, obviamente, né, a sobreposição de norma, conflitos entre normas e interpretações e a limitação cada vez maior dos estados. E aí entra um ponto importante, ou seja, como que o Uruguai, né, na verdade a decisão foi a favor do governo do Uruguai, mas imagine uma decisão contrária. Como é que você vai discutir política de saúde de novo num país que tomou uma multa referente ao orçamento do próprio país? Você limita totalmente a possibilidade do país pensar e projetar qualquer tipo de política pública, né? Por mais que a população demande, o parlamento seja favorável, seja uma política do governo, como é que você vai tomar uma decisão desse tipo que você sabe que você pode sofrer um processo similar, né? Mas aí, só uma dúvida. Claro. Por exemplo, se o Uruguai pode descumprir a decisão e ter uma série de implicações, né? Então, porque assim, é inviável ele cumprir a decisão. Não? Então, na verdade, a ótica é outra, é que você fica pressionando... É criar constrangimento. Criar constrangimento, sim. Né? Mais do que pagar, de fato. Exato. Não, tem por exemplo, a Argentina. A Argentina não paga mais nenhuma multa, nenhuma decisão arbitral. E ela está agora cancelando todos os acordos de investimento que fez, que tem a cláusula investidor-Estado. A Argentina não paga há muito tempo. Né? Não é nem em razão de crise econômica, foi uma decisão do Estado. E a gente não mais... E o Macri manteve? Pois é, né? Não sei. Esse bobeiro deve estar pagando agora. Deve ter sido cancelado, né? É mesmo, não lembro. Mas no caso da Argentina, nenhuma é de propriedade intelectual. Mas o que os acordos de investimento prevêem outras coisas. Infraestrutura, mineração, são outras coisas que a Argentina não paga, entendeu? Mas a lógica é essa, é criar constrangimento, para que o país pense duas vezes antes de tomar uma decisão. Né? Acho que é mais nesse sentido mesmo. Se isole, não recebe investimentos, ou tem que aumentar a taxa de juros, essas coisas. Mas acho que de fato a lógica não é nem cobrar o valor mesmo. É inviável. Bom. Eu vou pular essa parte, não vou pular, não, vou falar bem rapidamente, né? Porque aí entra uma questão importante também, né? Porque, como a gente está dizendo, o TRIPS ele alterou significativamente a lógica da propriedade intelectual, tem um peso muito grande na lógica da proteção privada sobre o conhecimento, a despeito dos impactos que isso produz sobre outras áreas. Mas apesar disso, querendo ou não, o TRIPS manteve algumas flexibilidades, ou seja, os estados têm algumas liberdades na hora de manipular o seu sistema. São pouquíssimas, né? Mas estão aí. E aí só um comentário, uma vez eu assisti uma palestra de um... Na verdade, era o grande nome da propriedade intelectual no Brasil, do direito, né? Que era o Denis Barbosa. E ele foi consultor do Brasil na negociação do TRIPS. E aí ele estava dizendo nessa palestra que ele falou assim, quando eu estava lá, eu odiava o TRIPS com todas as minhas forças. Aí falou, quando eu vejo os acordos TRIPS Plus, eu acho o TRIPS a coisa mais maravilhosa. Né? Que é um pouco que a gente está falando da esquerda e direita, né? Ou seja, a coisa foi tão para um radicalismo tão grande que uma coisa que era terrível passou a ser vista até com um pouco mais de... Ou seja, por conta dessas flexibilidades que o TRIPS permite, que várias delas foram extintas nos acordos preferenciais. Né? Por exemplo, o TRIPS fala no artigo 1, no artigo 1º, no artigo 7, no artigo 8º, os países podem adotar regras de proteção à propriedade intelectual de forma que garanta a inovação tecnológica, que garanta a transferência de tecnologia.
etc. Tem uma série de normas que, de alguma forma, estabelecem uma relação entre a proteção e o desenvolvimento. O problema é que essas regras do TRIPS, que dizem respeito à necessidade da proteção à propriedade intelectual, garantir transferência de tecnologia, desenvolvimento, preservar a saúde, a nutrição, tudo isso está escrito no TRIPS. Não existe nenhuma regra que estabeleça como. Ou seja, é mais uma coisa meio exortatória. Vocês podem fazer. Como? Não tem nada dizendo como. Não tem nenhuma obrigação, por exemplo, de que os países desenvolvidos têm que transferir tecnologia. Não tem nada que diga como que você pode fazer uma regra de patente que garanta a saúde pública. Agora, aquilo que é obrigatório é estabelecido com objetividade, clareza, né? São regras observáveis, né? São mecanismos de enforcement, né? Existem algumas exceções a direitos, matéria não patenteável. Aí eu estava dizendo, por exemplo, seres vivos podem não ser patenteados, né? A não ser que sejam micro-organismos que tenham passado por alguma melhoria, aí tem que ser patenteado. Métodos diagnósticos, patentes que ofendam a moral pública, a ordem, etc., também está lá falando que não pode. Agora, também não diz até que ponto. Por exemplo, você teve um caso no Brasil, agora o Brasil negou uma patente de um remédio para... esqueci isso. Não, do câncer foi para AIDS foi o Fabi. Não. Agora, quem que falou câncer? Você lembra qual era o câncer? Não era? Acho que não. Não. Você falou na mídia outra coisa. Mas também é uma discussão importante. Não é, não. Mas tudo bem, é tipo pneumonia, mas não é pneumonia, é mais sério que pneumonia. Não, também não. Mas daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco falar. Só pegar a música do Titã. Daqui um pouco a gente canta ela inteira aqui. Mas o Brasil, por exemplo, negou o patenteamento. Mas por quê? Porque era uma patente específica, era uma patente de segundo uso. Mas mesmo assim vai dar problema. Mas, por exemplo, não conceder patente para um medicamento que existe uma doença séria, problemática no país, seria contra a ordem nacional? Não, ou seja, não é claro isso. No caso do medicamento tem a licença compulsória, nós vamos falar. Mas o que é garantir a ordem nacional? O que é preservar a moralidade? Ou seja, não é claro isso. Então, quando o país nega uma patente, por exemplo, baseada num critério abstrato, assim, certamente ele vai receber... vão abrir um processo contra ele, vai ter uma reclamação. Então não tem firmeza, não tem clareza na questão das exceções, a não ser as exceções bem objetivas. Por exemplo, método diagnóstico, você não precisa da patente. Planta também. Bom, seres vivos, né? Seres vivos, etc. E aí esses dois aqui, para mim, são os mais importantes. Né? O primeiro é a liberdade na definição dos critérios de proteção, ou seja, de patentes. A regra diz o seguinte, o artigo 27. Uma patente será concedida se ela for nova, tiver inventividade e aplicação industrial. Agora, o TRIPS não estabelece o que são essas coisas. Então, o nível de rigor em definir o que é uma invenção, o que é uma novidade, né, e o que é uma invenção, isso vai afetar substancialmente o Sistema Nacional de Proteção à Propriedade Intelectual. Por exemplo, os Estados Unidos permite, por exemplo, patenteamento e a aplicação industrial. Os Estados Unidos permite, por exemplo, patenteamento de método de negócio. Você cria um método de negócio e consegue uma patente. O método de negócio, ele pode ser novo, ele pode ser inventivo, mas ele não tem aplicação industrial. Você não produz industrialmente um método de negócio. Os Estados Unidos interpretam produção industrial como útil. Então o método de negócio é útil. Então é uma liberdade que os Estados Unidos têm de ter um nível de exigência um pouco mais baixo. Isso na aplicação industrial. Mas novidade e inventividade são elementares, que vão impactar substancialmente o grau de rigor que uma invenção tem que ter para ser dada a ela o direito de monopólio. Se você pega uma coisa e faz uma pequena melhoria, ou você pega uma coisa que já existe e dá a ela uma outra função, até que ponto isso é uma novidade? Ou até que ponto isso é uma invenção? Então, esse critério, os países têm a liberdade de definir. E eu não vou entrar nesse detalhe, não vai dar tempo, mas é uma parte importante. Mas isso muda totalmente o sistema de proteção à propriedade intelectual. Por quê? Porque você vai permitir patenteamento de melhoramentos, ou seja, coisas que já existem, já estão patenteadas, mas vão acabar, vão expirar a patente, vão poder ser utilizadas por outras. A empresa vai lá, faz uma pequena melhoria e ganha mais 20 anos de proteção. Ou seja, isso muda substancialmente a forma como o sistema... Eu vou voltar nisso quando eu for falar da questão da saúde, que é importante. Né?
Mega. E de outro lado, a questão da limitação dos direitos. Tô doente. Ou seja, existe no TRIPS também a possibilidade das empresas autorizadas pelos estados ou não de acessarem e utilizarem conhecimento privado protegido ou para fins de pesquisa, para produzir melhorias, para depois colocar no mercado, inclusive para medicamentos. Você pega um medicamento patenteado, você estuda aquele medicamento, você faz já os testes clínicos, pré-clínicos e clínicos para colocar o medicamento genérico no mercado, e quando existe a patente, que aí quando a patente expira, você já está com o genérico aprovado e você não perde um dia para colocar o genérico no mercado. E aqui está também a licença compulsória e a importação paralela. A licença compulsória que é conhecida como quebra de patente, mas não é uma quebra exatamente. E a importação paralela é uma das coisas mais interessantes. Inclusive, anteontem, os Estados Unidos mudou a lei de importação paralela deles, no sentido muito mais flexível. O Brasil não fez ainda, é uma barbaridade. Basicamente é o seguinte, se existe uma patente no Brasil, sei lá, para isso aqui, garrafa, essa garrafa vai custar no Brasil R$10, ela é protegida. E se não tem essa patente, se a Argentina não dá patente a essa garrafa, lá ela vai ser vendida por R$1, por exemplo, que tem concorrência. O Brasil não pode comprar essa garrafa que foi vendida lá R$1 por R$2. Não pode importar, porque o mecanismo de exaustão de direitos do Brasil é exaustão nacional. Só quando é utilizado, só quando é vendida no Brasil que o direito de propriedade intelectual perde. Ou seja, quando eu compro uma coisa patenteada é meu. Esse celular aqui não é patenteado, mas ele é meu, eu posso vender para você. Agora, no mecanismo internacional, no comércio internacional, se esse celular não é patenteado num país do lado, ele é vendido muito mais barato, você não pode comprar ele no Brasil. E os Estados Mas pelo TRIPS poderia, né? Não, o país pode escolher, exaustão nacional e internacional. O Brasil escolheu essa. Exaustão nacional, né? Nacional. E os Mas mesmo para medicamento? Para tudo. Nossa, que barbaridade. Não, é que é complexo. Eu falei rápido, mas não, é um pouco complexo mesmo. É o seguinte, a questão é a primeira venda. Quando acontece a primeira venda, o direito de propriedade intelectual acabou. Né? Eu estou dizendo, esse celular, a Samsung é dona da patente. Ela me vendeu, eu paguei um preço altíssimo, porque só a Samsung pode vender esse celular ao preço que ela quiser. Eu comprei, sei lá, por 1.000. Eu posso vender agora para você por 100, se eu quiser. Né? Não existe propriedade intelectual nessa nossa relação. Na verdade existe, você não pode copiar e fazer um em casa igual. Mas eu acho difícil você fazer. Para pesquisa pode. Para pesquisa pode. O que acontece? Os sistemas de patente eles são nacionais. Então cada pedido de patente é avaliado em um país. E ele pode ser aprovado em um país e não ser aprovado em outro. Então, se o Brasil, vamos supor que na Bolívia não dá patente a esse negócio, lá você vai ter vários celulares parecidos sendo vendidos no mercado de concorrência, que o preço vai diminuir. Em medicamento isso é muito comum. O que acontecia? O que acontece, na verdade, no Brasil? Se uma empresa lá na Bolívia compra vários desses celulares a um preço mais barato, ela não pode vender para o Brasil. Por quê? Porque aqui tem a patente. E essa segunda venda não acaba com a exaustão, não dá exaustão do direito de propriedade intelectual. Se o Brasil optasse na lei nacional, era só mudar a lei nacional, se o Brasil optasse pela lei nacional por uma exaustão internacional, quando alguém fez a primeira venda de algum produto, independentemente do preço, esse celular vai ser vendido na Bolívia metade do preço do que no Brasil, porque lá tem concorrência de mercado, o Brasil poderia comprar, sei lá, por 75%, ou seja, 50% lá, mais 25% da empresa que vai ter lucro, o Brasil poderia comprar. O Brasil não faz isso. Ou seja, o Brasil, a exaustão é nacional. Só quando tem a primeira venda no Brasil do produto patenteado que acaba o direito. Então, só para entender, porque isso eu não entendi. Medicamento... desculpa, estava na frente. Não, nessa linha do nacional, curioso é o seguinte, é uma lei nacional, mas que não distingue se essa propriedade intelectual foi gerada no Brasil ou não. Tipo, é um reconhecimento, mas que não tem uma proteção à capital nacional. Mas isso, Tati, é uma coisa que no sistema de propriedade intelectual já não aceita. Mas isso já desde o antigo sistema, né? Porque a proteção... E o que leva o Brasil a falar, não, esses aqui a gente vai bancar? Lobby. Essa pergunta tem uma é boa. lei, tem várias leis para mudar isso, que foram levadas para o Congresso. Porque como se não é um regime, digamos assim, geral, nós aderimos ao TRIPS e aí por isso, vamos seguir todos. Então, é porque o Brasil é meio esquizofrênico. O Brasil é totalmente esquizofrênico. O Brasil pegou o TRIPS. Jura.
Brasil tinha até 2005 para implementar o TRIPS integralmente. Implementou em 96, em um ano. O Brasil inseriu várias flexibilidades muito interessantes. Por exemplo, a anuência prévia, que acabou agora. Acabou? Acabou. A Anvisa enterrou. Xiii. Hã? Agora? Estamos lascados. Tinha a anuência prévia, que era uma inovação mundial. Isso. A anuência prévia é o seguinte... A OMC tinha que dar autorização, né? Ah, A OMC, Anvisa. a OMC, ótimo. assim, O quem Ministério da concede, Saúde. quem concede a patente é o escritório de propriedade industrial. Isso. No Brasil, patente de medicamento tinha uma anuência prévia da Anvisa. A Anvisa analisava o processo. E a Anvisa canetava contra vários. Então era um duplo grau assim, de análise. Uma não análise dava. só técnica. Essa foi a única questão que o Brasil sempre foi mais, digamos Não, assim, não, sensível não. à questão da saúde. É, a mais importante, com certeza. Enfrentou. Mas o Brasil tinha uma coisa parecida com o que você está perguntando, que era a possibilidade da licença compulsória pela não produção local. Isso. Por exemplo, você dá uma patente de um produto X. Na lei brasileira, se em 3 anos que a patente foi dada, esse produto não é produzido no Brasil, o Brasil pode dar a licença compulsória. Alguém Licença produziu. compulsória. Produzir aqui. Nunca deu nenhuma, mas está na lei. Inclusive, foi o caso que levou o Brasil em 2001, todo o litígio da rodada da Declaração de Dor de Saúde Pública era isso, que os Estados Unidos alegou que o Brasil tinha isso na legislação e não podia. E aí deu um problema, o Brasil ganhou assim, os Estados Unidos tirou a queixa e tal, mas o Brasil saiu super bem desse negócio e manteve a legislação. Mas nunca aplicou. É isso que é o mais maluco, né? Não, Mas é um lobby. Uma coisa interessante é que o Brasil sai da negociação do TRIPS como um dos, junto com a Índia, praticamente o que mais combateu o TRIPS internacionalmente, né? Sim. Até porque tinha expertise de advogados que sabiam o que estava sendo negociado. E o Fernando Henrique toma posse no discurso de posse em 95. O TRIPS no mesmo dia que o TRIPS estava entrando em vigor, ele disse que era prioridade nacional aprovar uma lei completamente Foi o único caso, o ministro das Relações Exteriores, o Lampreia, ele foi 3 vezes no Congresso. A única vez que ele foi no Congresso defender alguma coisa foi o TRIPS. É um negócio... O lobby era pesadíssimo. lógico, o lobby é farmacêutico. Olha, em 2012, o Brasil apresentou um projeto de lei, assim, para mim era maravilhoso, né? Mas eu tinha certeza que ia ser aprovado. O Newton Lima e o Dr. Rosinha apresentaram um projeto de lei em 2014, se não me engano. Pegando todas as flexibilidades do TRIPS e jogando lá em cima, assim, ia ser revolucionário. Aí o nobre deputado Eduardo Cunha pegou o projeto, pensou com outros 80 projetos que tinham propriedade intelectual, que eram contraditórios, totalmente contraditórios, mas vamos votar. O negócio virou... Tem uma foto, pessoal, eles fizeram uma simulação, dá um negócio dessa altura, assim, ó, de projetos de lei para votar. Aí o que aconteceu? Saiu da lei, nunca vai ser votado. A minha pergunta só da venda secundária, tipo, se for comprar um medicamento produzido na Índia, alguém precisa vender lá antes, então. Sim. Não, o indiano genérico não, porque não tem propriedade intelectual. Não, tudo bem, mas um que tiver propriedade intelectual, então, sei lá, vai em inglês. Então alguém precisa... Comprar lá. Se eu tivesse outra lei, alguém precisa comprar da empresa farmacêutica lá e depois exportar para o Brasil. Tá. Não dá para vender direto e tal. Não. Aí não, se a empresa vender direto, ela vai vender no preço que ela pode, que ela tem a patente, né? Ela vende no preço que ela quiser. Mas depois eu explico isso direito. Não, beleza. Não, Mas é que senão a gente não vai... Não, pode Vai lá. seguir, segue aí. Bom, resumindo, os acordos TRIPS Plus limitaram as flexibilidades, resumindo, né? Muito. Extensão de patente, isso aqui é coisa bem específica de saúde, tarará. Ou seja, radicalmente diminuiu as flexibilidades que o TRIPS concedia. Bom, aí eu queria chegar, vou falar bem rapidamente, mas depois nos 4 casos que eu estava dizendo, seja, recursos biogenéticos, segurança alimentar, mudanças climáticas, etc. Em linhas gerais, qual é a grande questão? Não é? Que eu estava dizendo, ou seja, vários países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos, não que a gente quiser dar, são diferentes, mas países não centrais do capitalismo, países não inovadores tecnologicamente, especialmente nesse caso, chamados países mega diversos, passaram a entender e a negociar vários acordos internacionais, né, na FAO e na CPB, né, já tinham antes, inclusive, do TRIPS, prezando pelo reconhecimento de que os recursos biogenéticos e o conhecimento tradicional associado a esses recursos biogenéticos são direitos soberanos. Né? E aí, a partir de 91, eu não coloquei as datas, mas em 91 passou a haver esse entendimento com um acordo internacional específico. Né? E a ideia era justamente essa, ou seja, esses países viam nos recursos biogenéticos uma capacidade de desenvolvimento, etc.,
E havia já, nos Estados Unidos, na União Europeia, legislações nacionais que davam proteção à propriedade intelectual, patentes ou outro tipo de propriedade, para registro de tecnologias associadas a recursos biogenéticos em outros países, no caso. E o TRIPS, ele estabeleceu a obrigatoriedade da proteção à propriedade intelectual, não necessariamente do patenteamento de recursos biogenéticos. Ou seja, o TRIPS estabeleceu, como eu estava dizendo lá no começo, uma lógica de comércio privatizante sobre os recursos biogenéticos, como estabeleceu sobre a saúde, como estabeleceu sobre todos os outros. Né? Ou seja, assegurando a possibilidade da proteção privada ao conhecimento derivado ou associado, apropriado via recursos biogenéticos de um país. Né? E no momento posterior, em 2010, que entrou em vigor agora em 2014, ou seja, no momento pós-TRIPS, esses países conseguiram negociar, no âmbito da CDB, o Acordo de Nagoya, que estabelece exatamente a ideia do acesso e do compartilhamento de benefício, fruto da apropriação privada dos recursos biogenéticos de um país. Ou seja, se uma patente é concedida, sei lá, nos Estados Unidos ou no Brasil, em qualquer lugar, que faz uso de material biogenético brasileiro, né, você tem que ter a autorização prévia, né, e, de alguma forma, garantir a redistribuição desse valor, seja para o governo, se for recurso biogenético, ou se for conhecimento tradicional, as comunidades tradicionais que eram proprietárias daquelas ideias. Né? Ou seja, é uma mudança, é uma chamada soft law, não é negociado no âmbito do TRIPS, mas que, de alguma forma, dialoga com a lógica privatista lá do acordo. Né? Ela é um desdobramento da CDB. Ela estava prevista na CDB. Sim, já estava prevista. Né? Mas aí aqui especificou só. Isso. E aí, super interessante que esse é outro caso só para... Não queria te interromper, né? Mas é um outro caso do esquizofrenismo brasileiro. O Brasil não aderiu, né? Porque o Brasil liderou o acordo e o Brasil não aderiu, mas não ratificou. Então o acordo entrou em vigor sem a ratificação do Congresso Nacional. Mas o Brasil nunca vai poder ratificar, sabe por quê? Porque a lei que o Brasil aprovou é contraditória. Exatamente, que é de 2015, né? Marcos... Eu resumiria a esquizofrenia do Brasil o seguinte: internacionalmente, quando o executivo é quem define a pauta, o Brasil é super progressista. Exato. Quando ele tem que negociar com o Congresso, ele não consegue nada. Ou seja, o Brasil é signatário de flexibilidade, acesso ao domínio público, menos proteção. Então, quando o Brasil, por exemplo, um caso específico, bem interessante, o Brasil está até aqui. Que é Doha, né? Não, Marrakech. O acordo de Marrakech. Para cegos, né? Flexibilidade de direito autoral para pessoa com deficiência visual. Uma coisa básica. Mas o Brasil negociou isso e a lei brasileira não prevê. Não? Não. Porque o Brasil não conseguiu reformar a lei de direito Achei que autoral. tinha previsto. De acesso a... Não. Só se aprovou agora, mas até Não, eu já tinha não. visto, acho que não. Estava previsto na passado. reforma da lei, né? Mas... então... Bom, o outro caso, né, mudanças climáticas, que é um caso que está em discussão agora, é que quando aí a mesma coisa um pouco, né? Quando a gente analisa os acordos internacionais no âmbito do regime de mudanças climáticas, está lá garantido e explícito a necessidade de transferência de tecnologia. Por quê? Porque, como se diz, os países mais sensíveis às mudanças tecnológicas, os países que podem efetivamente diminuir a emissão de gases de efeito estufa em virtude da apropriação de tecnologia, são os países não produtores. O Brasil tem capacidade de produção de energia eólica, solar, aquele negócio das marés, a China, a Índia, os países do continente africano como um todo, mas esses não são os países produtores da tecnologia. A tecnologia é alemã, holandesa, norueguesa, em geral. A China agora, na verdade, tem produzido também. E aí se reconhece nos acordos internacionais a necessidade da transferência de tecnologia. O problema é que o TRIPS não prevê possibilidade dos países em desenvolvimento fazerem uso de brechas para acessar a tecnologia e aplicar. Ou seja, de novo, volta-se à lógica estritamente comercial. E o Equador, não é 2013, não está errado, 2014, o Equador apresentou uma proposta de reforma do TRIPS. Nos moldes do que foi a proposta de reforma do TRIPS para saúde, para mudanças climáticas. Ou seja, garantir a possibilidade dos países acessarem esse conhecimento. E o caso mais famoso de todos, obviamente mais discutido, é a lógica da saúde e do acesso a medicamentos. Né? Eu trouxe aqui, por exemplo, 2 acordos internacionais anteriores ao TRIPS. Esse, especificamente, a Declaração de Bioética e Direitos Humanos, estabelece o acesso a medicamento como direito humano. Né? A Convenção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também fala do acesso à saúde, da saúde integral, etc.
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável colocam também acesso a medicamentos como direito, etc. E aí a gente tem o TRIPS estabelecendo, não, direito à saúde é um direito a medicamentos, é um direito de comércio. Ou você compra ou você não compra. Né? E aí só um caso interessante, eu participei de um evento uma vez que estava o diretor do SCP, que é o Comitê de Patentes da OMP. E aí ele virou e falou o seguinte, claramente, não existe relação entre patente e medicamentos. Não existe, isso não existe, é fantasia da cabeça de vocês, da academia. A relação